Boa noite, igreja, graça e paz. Pode sentar, fica à vontade. Você está na casa do Pai. Glória a Deus pela vida de cada um que aqui está. Essa semana eu estava em casa e confesso para vocês que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E creio também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa semana eu estava lá atrás de casa, um dia à noite, eu estou fazendo uma reforminha lá e eu estava... Parece que todos os dias à noite eu chego em casa e eu quero ir para aquele lugar. E eu estava pensando que é porque eu estava com pressa, porque a nossa filha está por nascer, né? Mas eu entendi nos últimos dias que nós precisamos voltar a queimar. Eu fui muito tocado por Deus, atrás da minha casa, que nós precisamos voltar a queimar. Voltar a amar Jesus como a gente amava no começo. Voltar a ter a mesma vontade de buscar Ele que a gente tinha quando a gente iniciou nossa caminhada. Que parecia que tudo era novo, mas que a gente queria entrar na presença dEle o tempo inteiro. E qualquer motivo era motivo para a gente orar e buscar Ele. E o tema da mensagem da nossa noite é: queime por Jesus. Queimar por Jesus é muito mais do que um culto de domingo. É muito mais do que nos reunirmos numa célula, é muito mais do que isso. Queimar por Jesus é um estilo de vida em que agora eu não caminho mais conforme a minha vontade, mas eu caminho pela vontade dEle. E eu queria te convidar a abrir a palavra em Atos 1, do 1 ao 5. Enquanto você abre a sua palavra, eu queria compartilhar, eu falei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa semana eu fui muito ministrado por Deus no livro de Atos. Ontem nós fomos num café de pastores, eu, o pastor Eldo e o pastor Jackson, e nós fomos ministrados pelo livro de Atos. Ontem à noite nós estávamos reunidos, eu, o pastor Jackson e as pastoras, e por incrível que pareça, eu e o pastor Jackson estamos lendo Atos. Eu creio que chegou uma época, irmãos, onde nós precisamos queimar de novo. John Wesley fala que eu me coloco em chamas e o povo vem me ver queimar. Eu e você precisamos estar queimando todos os dias para que aquilo que nós vamos resplandecer para os outros é o fogo do Espírito Santo. Mas muitas vezes nós estamos tão longe de Jesus que nós não temos o que queimar. A brasa apagou e não tem mais fogo. Mas eu quero te animar. Jesus morreu na cruz para que eu e você tivéssemos o direito de queimar mais uma vez, de buscar mais uma vez. Fala bem assim, Atos capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus. Depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos, que havia escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-lhes e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes uma ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa de meu Pai, a qual falei a vocês. Pois João vos batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor, nessa noite. E queremos que Tu tenha liberdade nesse lugar. Que a Tua glória resplandeça sobre esse lugar. E que nessa noite possamos voltar a queimar por Você. Senhor, coloque em nós um coração segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. E que não seja mais nós, mas Cristo vivendo em nós. Em nome de Jesus. Aqui aconteceu algo muito interessante, onde Jesus se apresentou para os discípulos após a sua morte, depois da sua ressurreição. Jesus veio, nasceu, cresceu, aprendeu, teve comunhão com o Pai, jejuou, estudou, pregou a palavra, curou,
e no fim foi entregue para morrer na cruz. Mas quando nós achávamos que tudo estava perdido, quando talvez até os discípulos que já tinham escutado a palavra, porque muitos não acreditaram, ele ressuscitou e ele se apresentou e falou: ei, sou eu. Eu venci a morte. E porque eu venci a morte, vocês receberam a vida. Então há algo muito maior em jogo do que eu e você aqui nessa noite. Há algo muito maior para que eu e você possamos fazer, mas nós precisamos estar em Jesus. Primeiro tópico dessa noite, nós precisamos nos entregar de novo. Nós precisamos voltar a nos entregar como a gente se entregava lá no começo. Eu estou algumas semanas buscando ao Senhor e falando: Senhor, eu não entendo tanta sequidão, Pai. Eu não entendo porque eu te busco e eu não te encontro. Meu coração tinha parado de queimar, irmãos. Por mais que eu estivesse lendo e orando, mas estava faltando fogo. E quando falta o fogo, esfria. Então eu quero dizer para você nessa noite: se entregue novamente. Se entregue a Jesus como você se entregava lá no começo. Sem olhar para quem estava do seu lado, sem olhar para o que os outros vão dizer. Volte a queimar hoje. Jesus fala assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz de cada dia e me siga. Lucas 29, 23. Mas como eu e você vamos carregar uma cruz, se nós não estamos com Jesus? Se muitas vezes o nosso contato com Jesus é somente nesse culto de domingo, irmãos, chegou um tempo em que nós seremos os cristãos, não de igreja, mas os cristãos lá fora. Aqueles que se entregam dentro da sua casa para queimar na rua. Para quando os outros verem nós na rua e falarem: eu não sei o que está acontecendo, mas parece que tem algo me chamando a atenção. É o fogo do Espírito Santo. Mas será que eu e você estamos prontos para nos negar realmente a nossa vida, negar as nossas vontades, negar o nosso achismo, negar muitas vezes aquilo que nós acreditamos, negar muitas vezes as nossas horas de sono, negar muitas vezes aquele momento de alimento que a gente, diariamente faz para buscar mais a Deus? Então, primeira coisa, nós precisamos nos entregar para Jesus de verdade. Eu acho que chegou uma época de Deus levantar eu e você, mas levantar com poder e glória do alto, aonde a gente vai colocar a mão sobre os enfermos e eles vão ficar curados, aonde eu e você vamos levantar a nossa mão e pessoas serão saradas, curadas, transformadas, se converterão ao Evangelho, porque aqui nós vemos Jesus dando uma instrução. João Batista batizou com água, que é para o arrependimento. Mas veio outro após ele, que não era digno nem de desatar as sandálias. E aquele batizou todo mundo com o fogo do Espírito Santo. Mas eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Você está pronto para negar a si mesmo? Eu estou pronto para me negar a minha vida? Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, a quem se entregou por mim. Entregue-se a Jesus nessa noite. De verdade, entregue os teus problemas na mão dele, entregue a tua vida na mão dele, entrega as tuas dificuldades na mão dele e começa a viver o novo de Deus. Eu creio que chegou uma época onde nós não levantaremos uma bandeira de um partido, mas nós levantaremos a bandeira de Jesus. Nós levantaremos uma bandeira que vai transformar as pessoas de dentro para fora. E quando a gente vê, o nosso país vai estar em chamas pelo Espírito Santo, em chamas pelo aquele que vive e reina. Mas isso quer dizer renúncia e deixar dos nossos pecados. João 9,
Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O primeiro passo nessa noite para você é: entregue ao Senhor a sua vida. Mas eu já sou cristão, pastor, eu também sou. Mas eu precisava voltar a queimar depois de pastor? Porque às vezes a gente acaba tirando muito tempo para servir e pouco tempo para buscar. E não tem como a gente servir a mesa se a gente não tiver alimento para dar. Não tem como a gente servir a mesa se nós não tivermos o espiritual para dar. Então, melhor é dar do que receber. Mas para você e para mim dar algo nessa noite, nós precisamos ter. E para ter, precisa renúncia. Para ter, precisa busca. Para ter, precisa jejum, oração, leitura da palavra. E será que nós estamos prontos? Eu creio. Eu creio que nós estamos prontos. Mas nós precisamos, agora que ouvimos a palavra, tomar uma atitude. A atitude de fazer diferente do que foi hoje. A atitude separa aqueles que não fazem dos que fazem. Porque ter ideia é muito bom, mas colocar em prática é ainda melhor. Então coloque em prática nessa noite aquilo que Deus vai tocar no seu coração. Coloque em prática nessa noite em se entregar por inteiro, em se entregar sem reservas. Se entregar sem pensar no dia de amanhã. Se entregar sabendo que se hoje foi o último ovo, amanhã Deus vai mandar alguém levar comida na sua casa. Esse é o Deus que a gente serve. Um Deus de milagre, um Deus de entrega. Um Deus, quando a gente entrega tudo, continua tendo, continua sobrejando sobre a nossa casa. A viúva não tinha mais nada para entregar. Ela ia fazer um pãozinho para ela e para o filho morrer. Eles iam comer e morrer, não tinha nada. Aí chega o profeta e fala: faz primeiro um bolo pequeno para mim. Se fosse eu e você, será que a gente faria? A gente faria não. Ela fez, e a farinha não faltou, e o azeite não faltou, e Deus fez grandes coisas na vida dela. Porque ela entregou tudo. Entrega hoje na mão do Senhor a tua casa, a tua família, o teu emprego, tudo entrega na mão dele. E eu sei que você pode estar pensando: mas pastor, você está tão calmo nessa noite. Eu não sei o que aconteceu comigo nos últimos dias, irmãos. Eu tive um contato sobrenatural com o Senhor que me mudou de dentro para fora algumas coisas que parece que até então não tinha mudado. E eu percebi que coisas que até ontem eram importantes, hoje já não são mais. Coisas que até semana passada eram tão legais e agora pararam de ser legais. Eu comecei a entender que mais importante do que tudo é estar bem com Deus. É estar em comunhão com o Espírito Santo. É estar com o coração ardendo por Jesus. Mas Jesus deixou uma instrução para os discípulos: esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque João vos batizou com água, mas em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eles estavam reunidos num lugar, assim como nós estamos aqui. E por mais louco que pareça, Jesus morreu, ficou 40 dias, e eles foram batizados no dia de Pentecostes. Era o dia número 50 da festa. Eles estavam 10 dias trancados num lugar, buscando ao Senhor. Eles estavam 10 dias à espera da descida do Espírito Santo. Mas será que eu e você temos esperado em Jesus? Será que nós temos esperado sem reclamar? Será que nós temos esperado com paciência? Será que foi fácil para os discípulos esperarem 10 dias? Estava rolando uma das maiores festas do ano. Era uma das maiores festas. Eram 7 semanas de festa. E eles estavam trancados buscando o Senhor. Eles estavam à espera da promessa. Eles estavam à espera daquilo que Jesus tinha nos falado. E
E será que eu e você temos trancado no nosso quarto, trancado na presença do Senhor e falar: Senhor, antes de eu esperar em homens, eu vou esperar no Senhor. Antes de eu esperar no meu chefe, eu vou esperar no Senhor. Antes de eu esperar em qualquer lugar, antes de eu esperar no nosso presidente, antes de eu esperar no nosso governador, eu espero no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Atos 1, 4 e 5 falou o que eu acabei de falar. Em certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei para vocês, que João vos batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E lá em Atos 2:1 fala assim: chegando o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos igual a gente está aqui, num só espírito, numa só palavra, num só coração, um coração queimando por Jesus, um coração querendo receber as promessas do alto, um coração querendo viver as maravilhas de Deus. E eles estavam 10 dias esperando. Mas qual o problema de esperar, irmãos? Para mim, esperar é a parte mais difícil. Eu acho que para alguns também, não sei se é só para mim. Eu tenho um problema muito sério em esperar, irmãos. Eu não quero as coisas para ontem, eu quero para antes de ontem, porque para ontem demorou. Eu sou tão afoito que às vezes eu acordo de madrugada e penso em alguma coisa e eu fico, sabe, eu sou desse jeito, irmão. E quando é com as coisas de Deus é mais ainda. Eu quero que vai acontecer no mês que vem, aconteça agora, hoje, já. Mas às vezes a promessa demora um tempinho. Às vezes o tempo que nós estamos esperando não é o nosso tempo, e sim o tempo de Deus. Então aquilo que você tem pedido lá no secreto do Senhor, guarda o teu coração em Cristo. Espera no Senhor e confia. Espera no Senhor que Ele vem. Os nossos planos podem se frustrar, mas o dele, jamais. Queime por Jesus todos os dias. Queime na presença do Senhor todos os dias. E Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Mas eu entendo que o maior desejo do nosso coração precisa, de verdade, ser queimar por Jesus. A gente olhar para dentro da gente e não encontrar mais nada. Encontrar só uma vontade de amar Jesus como Ele nos amou. De amar e nos entregar como Ele se entregou. De amar e ser amado. Porque nós somos amados. Mas será que nós temos amado Jesus como Ele nos amou? Com certeza não. Mas sempre há um passo para melhorar. Sempre há algo a mais que possamos fazer. Mas eu e você precisamos entregar. Nos esconder, muitas vezes, do mundo. Nos esconder, sabe? Ir para a caverna. E falar: Senhor, enquanto Tu não falar, eu não saio daqui. Enquanto Tu não se manifestar, eu vou continuar aqui Te buscando. Porque o próximo passo eu só vou fazer se Tu for junto. Porque muitas vezes a gente recebe uma palavra para esperar e a gente faz antes de Deus fazer. E sabe qual é o pior? Dá errado. Porque se a gente faz sem ser a vontade de Deus, a gente caminha um pouco, mas depois se frustra. Mas quando a gente entrega a nossa vontade, a nossa vida, tudo na mão do Senhor, quando a gente começa a caminhar, nós caminhamos em direção a uma vitória. E essa vitória já foi dada lá na cruz do Calvário. Mas e se tudo der errado aqui nessa terra? Nós temos a certeza que um dia isso aqui vai acabar e que nós vamos morar com Ele para sempre no céu. Mas como morar com alguém que não conhecemos e que só visitamos? Será que temos visitado a presença do Senhor? Ou temos morado na presença do Senhor? Não tem como queimar por Jesus
se só visitamos Ele, se só vamos lá, colocamos um marshmallow na fogueira, esquentamos e voltamos para nossa casa. Quando eu falo de queimar por Jesus, eu falo de estarmos o tempo inteiro na fogueira. Como aqueles jovens que foram jogados por Nabucodonosor. Por aqueles jovens que foram jogados na fogueira. E quando todo mundo achou que eles estavam queimando por fora, eles estavam queimando por dentro. Porque Jesus estava com eles e eles saíram da fornalha. Queime por Jesus e viva os milagres. Queime por Jesus e viva as promessas. Mas logo depois desses 10 dias cumpriu-se aquilo que Jesus tinha falado. Atos 2, do 1 ao 8. Fala assim: e chegando ou cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa em que estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se um som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônicos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Como ouvimos cada um de nós em nossa língua materna? Aqui nós entendemos aquilo que Cristo quer fazer após o batismo. O batismo é para aqueles que têm comunhão, o batismo é para aqueles que estão queimando, o batismo é para aqueles que renunciaram à sua própria vida, o batismo é para aqueles que querem ter um novo de Deus, mas o batismo é para que eu e você sejamos capacitados pelo alto, para dar frutos, para ganhar almas, para pregar a palavra do Senhor, pregar em tempo e fora de tempo. Os discípulos estavam esperando e receberam o batismo. E foi maior doidura, porque alguns começaram a falar que eles estavam bêbados, porque era começo da manhã e ninguém entendia nada mais. Eles começaram a falar em outras línguas e aqueles de outras cidades começaram a entender aquilo que eles estavam profetizando. Porque quando eu e você estamos clamando por Jesus, até o nosso andar revela a quem seguimos. Até o nosso falar, até o nosso agir, tudo que fazemos tem que ser para contemplar a glória de Deus. E mais à frente, eu acho muito interessante, eu estou revendo o livro de Atos, e em Atos 2, 36 ao 41 fala assim: portanto que todo Israel fique certo disso, Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados e receberão o dom do Espírito Santo. A promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor Deus os chamar. Com muitas outras palavras, advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem e foram batizados naquele dia foram cerca de 3.000 pessoas. Vocês já pararam para pensar? Eles foram batizados e começaram a externar aquele fogo que tinha dentro deles, e naquele mesmo dia 3.000 pessoas se entregaram a Jesus. Se eu e você estamos o ano inteiro na igreja e não ganhamos ninguém para Jesus, será que nós estamos queimando de verdade? Ou será que só achamos que estamos queimando? Porque é muito fácil virmos na igreja, voltarmos para casa e colocar a culpa na crise, colocar a culpa no nosso amigo, colocar a culpa no vizinho. É muito fácil. A Bíblia fala que é fácil enxergar
o argueiro no olho do outro. Difícil é enxergar a trave no nosso. Que nós possamos enxergar nessa noite que nós somos chamados para ganhar almas. Jesus nos chamou para fazer a diferença. E tudo ao contrário disso não está sendo da vontade dele. Se as pessoas não estão vindo para cá buscar o Senhor, desculpa a minha franqueza, mas a culpa é totalmente nossa, porque deixamos de queimar e de deixar os outros nos ver queimar. Se eu e você nos colocarmos em chama nessa noite e voltarmos para casa cheios do Espírito Santo, nós vamos conseguir alcançar aqueles que o mundo fala que não tem mais alcance. 3.000 pessoas foram ganhadas no primeiro sermão, logo depois do Pentecostes. Eu falo, que loucura, como é que aconteceu? Eles estavam no meio de uma festa, foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar. E o mais engraçado é que ninguém precisou chamar. Já pararam para pensar que eles não precisaram chamar as pessoas para virem ver? O fogo chama a atenção de longe. Você pode acender uma fogueira no meio do escuro, ela clareia. Se eu e você nessa noite tivermos o coração queimando por Jesus, as pessoas virão atrás de você para receber daquilo que você tem. Porque eles não chamaram ninguém. Olha, nós fomos batizados com o Espírito Santo. Não, diz que o furdunço foi tão grande que as pessoas começaram a chegar para ouvir o que estava acontecendo. Coloca o gosto na boca dos outros daquilo que você está experimentando, para que eles queiram ter aquilo que você tem. Amém? Um pouquinho depois, em Atos 2, 46 e 47, fala assim: todos os dias eles continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições, e com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E olha a chave. E o Senhor, fala para o teu irmão assim: quem manda as almas é o Senhor. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quem vai acrescentar as pessoas para você ganhar para Jesus vai ser o Senhor. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Se você entender isso nessa noite, nós vamos vencer todas essas batalhas e nós vamos trazer aqui para a igreja, não para ganharmos número, mas para ganharmos mais fogo, mais pessoas queimando, mais pessoas amando Jesus, mais pessoas profetizando, mais pessoas sendo cheias. A nossa motivação não é encher a igreja, a nossa motivação é estar com a igreja cheia de Deus. É totalmente diferente, irmão. Somos batizados pelo Espírito Santo para fazermos milagres. Olha o que fala, é um texto um pouquinho grande, mas eu quero que você entenda tudo aquilo que eu estou falando com você nessa noite. Atos 3, do 1 ao 10, eles foram batizados, ganharam 3.000 almas e depois se reuniam todos os dias e as pessoas iam sendo acrescentadas por Deus, como eu creio que vai ser acrescentado aqui nessa igreja, na sua casa, na sua vida, na sua família. Mas aí aconteceu outra coisa. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado à porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam no templo. Vendo Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes uma esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro lhe disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar e imediatamente os tornozelos do homem ficaram firmes.
E ele deu um salto e se pôs em pé e começou a andar. E depois entrou com ele no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu que era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo Formosa, todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Quando somos batizados com o Espírito Santo, é para ganharmos almas, é para espalharmos a palavra do Evangelho, mas é para aquele que se encontrar com a gente ser curado, fisicamente, espiritualmente. Porque muitas vezes dinheiro nós não temos, mas se nós tivermos o Espírito Santo e a gente der muito melhor do que ouro e prata, vai ser. Então nessa noite escolha ter aquilo que Deus quer que você tenha. É o Espírito Santo que faz. Eu e você somos portadores da única mensagem que pode mudar toda essa geração. Mas sem fogo, não dá. Sem queimar, não dá. E aí continua. Atos 4, do 1 ao 4. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes e o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. Uau! Eles foram jogados na prisão, irmãos. Passaram a noite na cadeia. E isso espelhou em 5.000 almas que foram ganhadas para Jesus. Porque quando entendemos aquilo que Cristo colocou em nós, nós não paramos mais. Nós não retrocedemos. Nós só vamos adiante. Nós só queremos queimar mais. Nós só queremos nos entregar mais. Nós só queremos viver mais na presença do Senhor. Qualquer momento é um momento de adorar. Qualquer momento é um momento de se entregar. E aquele minuto que a gente chega em casa, a gente fala: Senhor, eu preciso me encontrar contigo. Porque não há nada melhor do que viver na presença de Deus. Não há nada melhor do que estar caminhando debaixo da vontade dEle. Já vivi por muitos anos aquilo que o diabo fez na minha vida. Mas depois que eu conheci o Senhor, tudo mudou para melhor. Muitas vezes a gente fica na prisão. Muitas vezes a gente passa por dificuldades. Muitas vezes até falta o pão. Mas se nós tivermos a chama do Espírito Santo, nós vamos queimar, independente das circunstâncias. Qualquer hora, em qualquer lugar, nós seremos usados para levar pessoas a Jesus. Se essa semana, se esse mês, se esse ano, você não ganhou ninguém para Jesus, eu não ganhei ninguém para Jesus, eu coloco nós, todo mundo junto. É todo mundo no mesmo balaio, porque servimos o mesmo Cristo. Se não ganhamos ninguém para Jesus, olha bem para dentro de você e vê se o fogo está queimando. Sabe o que é mais interessante? Vocês já viram o que acontece quando você está fazendo uma fogueira e ela começa a esquentar em volta, e ela vai esquentando e vai esquentando, e tudo aquilo que está perto começa a ficar quente. A gente pode estar com frio, mas se você chegar perto de uma fogueira, você se esquenta. Se você estiver queimando nessa noite, ou voltar a queimar nessa noite, aqueles que chegarem perto de você vão se sentir aquecidos pelo Espírito Santo. Mas aí nós já entendemos que agora nós precisamos queimar por Jesus. Quem quer voltar a queimar por Jesus? Não, calma aí, eu vou fazer a pergunta. Não, só 3 levantaram a mão. Eu vou fazer de novo a pergunta. Se está todo mundo queimando, nós podemos... Mas se você não reconhecer que você não está queimando, irmão, não tem como Jesus fazer. Desculpa. É pura religiosidade. Nós vimos no culto e a gente... Não, eu sou crente.
Se a gente não reconhecer, não tem como Jesus fazer. Eu quero perguntar, quem quer voltar a queimar por Jesus? Glória a Deus. Agora sim. Porque é meu dever e o seu, irmão, queimar. Mas é meu dever e o seu manter a chama acesa. Mais importante de tudo. Nós já entendemos que precisamos nos entregar, já entendemos que nós precisamos esperar, nós já entendemos que nós precisamos ser batizados, e agora nós precisamos entender que o papel de manter a chama acesa é minha e sua. O papel de manter essa chama acesa dentro de nós, esse fogo queimando todos os dias, é papel meu e seu. Levítico 6, o 12 e o 13, fala assim: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acenderá a lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele as gorduras das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Quem é que acendia o fogo? O sacerdote. Quem tem que acender o fogo lá na sua casa é você, marido. Quem não é casado, quem tem que acender o fogo é você, esposa. Mas enquanto seu marido não está bem, quem vai acender o fogo é você, esposa, sabe? E se tem alguma filha aqui que o pai não está aqui hoje, quem tem que acender o fogo lá na sua casa é você, filha ou filho. Porque é nosso papel acordar todas as manhãs e colocar lenha na fogueira. E essa lenha só vai pegar fogo se tiver jejum, oração e leitura da palavra. São 3, mas que andam junto em um. E ainda continua. Hebreus 12, 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoramos a Deus de um modo aceitado, com referência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Irmãos, se tem algo de errado na sua vida, coloca na presença dele. É ele quem faz, não eu e você. Se eu e você tentarmos fazer com nossa força, não vai rolar. Mas se nós entregarmos hoje na mão dele, basta só manter a lenha acesa. E ele vai te colocar para queimar. Ele vai te colocar para exalar o perfume dele. E eu já queria convidar o louvor para vir para cá. Tem mais alguma coisa ainda, mas eu queria convidar para vir se ajeitar aqui em cima. Fica de pé, já. Pode ficar de pé, já vamos nos ajeitando. Se quiser diminuir a luz, irmã, já para a gente ir entrando no... Fala assim, 1 Coríntios 15, do 56 ao 58. O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, mantenham-se firmes, e em nada se abalem. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E nessa noite, antes da gente continuar, eu queria passar para vocês aquilo que eu tenho vivido nos últimos dias. Eu tenho vivido umas experiências diferentes de tudo aquilo que eu já vivi. Porque quando a gente começa a queimar de dentro para fora, as nossas impurezas começam a ficar para trás, as nossas dificuldades começam a ficar para trás, e parece que nós chegamos em um tempo onde eu e você precisamos escolher queimar ou apagar. A escolha é tua nessa noite. Talvez você vai chegar, mas pastor, eu acho que eu já estou queimando. Se você já está queimando, eu quero te chamar para você vir para frente, para você começar a incendiar os outros. Se você está queimando, já pode vir. Quem fala assim, eu estou queimando por Jesus. Eu estou queimando de uma maneira que eu nunca queimei. Vem para frente, para que você possa transferir, para que os outros possam te ver queimar. Mas se você não está queimando, como eu não estava na semana passada, irmão, eu quero te convidar, vem para frente.
para você voltar a queimar. Vem para frente para você voltar a ter um coração em chamas por Jesus. Um coração que não se abala pelas dificuldades, mas um coração quebrantado na presença do Senhor. Um coração que não tem mais vontade nas coisas do mundo, mas um coração que quer ter a vontade do Pai. Um coração que o Senhor se agrada, um coração que o Senhor quer. Quero te convidar nessa noite. Eu sei que eu podia ficar fazendo o apelo e continuar, mas a palavra fala que todos estavam reunidos no mesmo lugar. E eu declaro nessa noite que vai vir um vento do céu, um som veemente e impetuoso, e vai encher toda essa casa onde estamos. E vão começar a aparecer línguas como de fogo. E todos vão ser cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Começa a tocar em cada coração nessa noite. Começa a encher o lugar. Começa a encher a Tua casa nessa noite com a Tua glória. Começa a soprar o vento do Teu Espírito Santo. Eu declaro em nome de Jesus que aqueles corações que chegaram aqui cansados e sobrecarregados, aqueles coração que chegou aqui com a brasa quase apagando, mas aonde há fumaça, há fogo. Aonde há fumaça, é só jogar lenha de novo que volta a queimar. Vem para frente, irmão. Você que quer queimar, vem para frente. Vem para frente, vem para frente, vem para frente. E essa semana as pessoas vão olhar para você. Sabe que elas vão falar? Eu quero voltar a queimar. Como eu estou vendo em você, eu quero voltar a ser cheio. E de repente, irmãos, antes de nós orar, vem cá, alguém vem cá, pastor. Algum pastor vem cá, ele quer se reconciliar com Jesus. Ele quer voltar para Jesus. Vem cá, pastor, vem cá. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, o fogo de Deus, quando Ele queima, Ele tira toda a impureza, Ele tira toda a nossa vontade, Ele tira tudo aquilo que não é mais nosso, e coloca a vontade de Deus. Eu quero convidar os pastores, e impõe a mão sobre todos que estão aqui na frente, e começa a declarar que todos sejam cheios do Espírito Santo.